Olá, bom dia, criançada. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, a nossa aula de hoje será com o livro de língua portuguesa, né? E o caderno também de português, certo? Então, eu abro lá na página 73, que é o assunto sobre sílabas e classificação de número de sílabas, certo? Onde diz assim: sílaba é um som ou grupo de sons pronunciado de uma só vez. Cada palavra pode ter uma ou mais de uma sílaba. Aí embaixo tem um quadro, né, de classificação das palavras, o quanto número de sílabas. Eu também postei aí no grupo, certo? A classificação de sílabas, que são monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Monossílaba é quando tem uma sílaba. Dissílaba é quando tem duas sílabas. Trissílaba, quando tem três sílabas. E polissílaba, quando tem quatro ou mais de quatro sílabas. Na hora que você vai se separar, certo? Então, aí tem uns exemplos de monossílaba, as palavras, dissílaba, trissílaba e polissílaba, certo? Lá na página 74, diz assim, a atividade: separe a sílaba das palavras e escreva a quantidade. Vocês vão separar as sílabas das palavrinhas do número 1 e depois vai colocar quantas sílabas tem. Aí tem cabeça, você vai assoletrar e vai colocando ela em pedacinho. Aí, cabeça. Então, cabeça, você vai separar ela em 3 sílabas, né? Vai ser cabeça. E tá pedindo para você colocar o número, a quantidade. Quantas sílabas foi a palavra cabeça? 3. Então, separou cabeça e colocou o número 3. Céu. E aí sucessivamente, certo? Separa e coloca o número de sílaba. No número 2, marque com o X o grupo em que todas as palavras são polissílaba. Polissílaba, lembrando que são 4 ou mais de 4 sílabas. Então, você vai assoletrar as palavrinhas e vai ver qual é o grupo dessas, se é a A, se é a B, se é a C, se é a D, que são todas as palavras polissílabas, certo? Embaixo tá pedindo para você escrever 2 palavras de cada classificação. Então, vai escrever 2 palavras monossílabas, 2 palavras dissílabas, 2 palavras trissílabas e 2 palavras polissílabas, aqui no quadrinho azul, certo? 2 de cada. Lá na página 75, coloque as palavras no quadro correto, de acordo com o número de sílabas. Então, aí tem um quadro verde com as palavrinhas em branco, ou palavrinha branca, né? E você vai colocar quem são as palavras monossílabas que estão aqui. Quem são as palavras dissílabas? Quem são as palavras trissílabas? Quem são as palavras polissílabas? Então, você vai olhar as palavrinhas e vai colocar no local certo. No número 4, separe as sílabas e indique quantas há em cada palavra. Siga o modelo. Aí tem tapete. Tapete tem quantas sílabas? Tapete. Tem 3 sílabas. Onça. Você vai soletrar onça. Separa e diz quantas sílabas tem, certo? Olha o modelo em cima e faz as de baixo. Lá na página 76, é umas adivinha. O que é? Sua cor é vermelha e o fruto da macieira é branca. De neve comeu. Quem foi? Já está dizendo macieira que diga. Sua cor é vermelha e o fruto da macieira e branca de neve comeu. Quem foi que branca de neve comeu?
Há quantas sílabas? Então, a palavrinha que você vai escrever aqui, que é uma fruta, você vai dizer quantas sílabas ela tem, o nome dessa fruta, certo? Tem coroa, mas não é rei. Começa com a letra A e termina com a letra I. Quem é? Vai escrever o nome da fruta e vai dizer quantas sílabas ela tem. Vive normalmente no circo, faz a criançada sorrir. Começa com P e termina com O. Quem é? Vai escrever o nome e vai dizer quantas sílabas essa palavra tem. É o mesmo que madeira ou vara. Se trocar sua primeira letra por M, por me, escreve-se mal. É o quê? A palavra é mal, só que em vez de ser, você vai trocar o me por o quê? E em vez de ser pau, ou vara, ele é de madeira, ou uma vara. Mas você vai trocar a letra me pelo outra letra. E vai ser o quê? E depois você vai escrever quantas sílabas tem, certo? Lá na página 77 diz assim: leve as crianças até o cinema, seguindo o caminho com a seguinte sequência: palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Então, você vai começar. Tem 3 caminhos. Qual é o certo? Primeiro, as palavras vêm com monossílaba, que é uma sílaba. Segundo, vem com dissílaba, que é 2 sílabas. Terceiro, trissílaba, que é 3 sílabas. E quarta palavra tem que ser com polissílaba, que é 4 ou mais de 4 sílabas. E aí sucessivamente. Qual é o caminho? É o de cima? É o do meio, que está todo enrolado? Ou é o último? Vai ver, vocês observem e levem no caminho certo. Certo? Então, a atividade do livro é somente essa. Dá uma lidazinha na página 73. Observa, assista o vídeo que eu postei, certo? E responda as atividades. Depois que vocês responderem a atividade do livro, vocês vão pegar o caderninho de vocês e escrever o cabeçalho, colocando a data de hoje, que é 31 de maio de 2021, o último dia do mês de maio, né? Escreva o nome de vocês completo, o nome da professora e depois vai escrever a atividade. Depois que escrever a atividade, vocês vão responder. Diz assim: leia as palavras, separe as sílabas e informe o número de sílabas de cada palavra. Então, vocês vão separar as palavrinhas e depois vai dizer, colocar o número de sílaba, certo? Se ela tem 3 sílabas, 4 sílabas, 5 sílabas, uma sílaba, 2 sílabas, certo? No número 2, dê exemplo de palavras. Exemplo de palavra, trissílabas, aquelas que tem 3 sílabas. Dissílaba, aquela que tem 2 sílabas. E trissílaba ou polissílaba, aquelas que tem 4 ou mais de 4 sílabas, certo? No número 3, escreva uma frase para cada palavra a seguir. Aí tem felicidade e palhaço. Você vai escrever uma frase para cada uma dessas palavras, certo? Então, a atividade de hoje é só. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, ligar para a tia, que a tia tira todas as dúvidas, certo? Então, tchau e até amanhã.